A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 8 e 9, que diz: Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Estamos diante de uma passagem onde nós vamos falar nesses capítulos, sobre a observação do grande conflito. E ele começa a falar sobre a mulher e o dragão, então, a besta que subiu do mar. E nós vamos ver já no primeiro versículo, a palavra do Senhor ela diz: Vi subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. E sobre o chifre havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Então, observamos que essa besta, ela foi inicialmente identificada com Roma, porque o Império Romano, em seus primórdios, eles encorajavam um estilo pecaminoso de vida, perseguia os crentes e se opunha a Deus e a seus seguidores. Mas a besta também ela simboliza o anticristo, não Satanás, mas alguém sob o seu poder e controle. Esse anticristo parece uma combinação das 4 bestas que Daniel viu séculos antes, em uma visão lá no capítulo 7 de Daniel. Como o dragão está em oposição a Deus, a besta do mar também está contra Cristo. Ele pode ser considerado como o falso Messias de Satanás. Esse é o único, ou melhor, esse é o início. O Império Romano ele era um império forte, e como um anticristo, alguém que é contra os padrões de Cristo, através da história, muitos outros poderes, individuais foram verdadeiros anticristos. Muitos cristãos acreditam que a maldade de Satanás culminará, em um anticristo final, naquele que centralizará todos os poderes do mal contra Jesus Cristo e seus seguidores. O capítulo 13, ele introduz 2 cúmplices malignos de Satanás, isto é, do dragão. Primeiro, a besta que veio do mar, e segundo, a besta que veio da terra. Em conjunto, esses 3 personagens do mal formarão uma trindade, profana em oposição direta à Santa Trindade, que é composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Satanás ele tentou no deserto, ele queria que Jesus mostrasse seu poder, transformando pedra em pães, fazendo um milagre, de saltar de um lugar muito alto, e alcançar o poder político por adorá-lo. O plano de Satanás era governar o mundo através de Jesus, mas Jesus recusou a sua oferta. Assim, Satanás se voltou, às terríveis bestas descritas no Apocalipse. A besta que veio do mar, ele deu poder político. E a besta que veio da terra, ele deu poder de fazer milagres. As 2 bestas trabalham juntas para capturar o controle do universo. Essa trindade profana, o dragão, a besta que veio do mar e a besta que veio da terra, e o falso profeta, se uniram em uma tentativa desesperada de derrotar Deus. Mas seus esforços estavam destinados ao fracasso.
Quando nós vamos ler lá na frente, no capítulo 19, nós vamos ver, né, o que vai acontecer com como tratar com essas bestas, com esses anticristo. Então observamos que tudo que está nessa palavra, que está na palavra do Senhor, nós começamos a ver, né, hoje na geopolítica, conseguimos ver no meio político, conseguimos observar nas nações, né, que se dizem poderosas. Então nós começamos a ver que muitos, né, toda a área política, toda a área, né, social, o inimigo ele está tentando, o anticristo, muitos estão preparando o caminho para o anticristo, muitos já têm se feito como anticristo, mas isso, muitas coisas ainda vão acontecer. Então, quando nós olhamos para o cenário hoje de guerras, de ostentação de poder, nós já podemos presumir que tudo isso faz parte de algo que ainda vai acontecer, de alguém que quer dominar, que quer vir, né, e ser como Cristo Jesus, vão fazer milagres, é o que nós vamos ler mais à frente, vão ter os sinais, mas o Senhor não perdeu o controle. No capítulo 3, versículo 2 diz, de Apocalipse, a besta que vi era semelhante a um leopardo, seus pés eram como de um urso, a sua cabeça como de um leão, o dragão deu-lhe seu poder, seu trono e grande autoridade. Versículo 3. Também vi uma das suas cabeças como se estivesse ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. Então toda a terra se maravilhou e seguiu, né, a besta. Então, como a besta, o anticristo é um falso Messias, né? Ele será um Cristo falsificador e até representará uma falsa ressurreição, né? No capítulo 13, no versículo 14, nós vamos falar isso. Acredito que não vai para o próximo episódio. As pessoas irão segui-lo e adorá-lo porque estarão influenciadas por seu poder e seus milagres, né? Ele reinará, né, todo mundo sob a sua liderança e controlará a economia mundial. As pessoas, né, se impressionam com o poder e se mostram dispostas a seguir aqueles, né, que o demonstrem violentamente ou que o oferecem, né, a seus seguidores. Mas aqueles que seguem a besta estarão apenas enganando a si próprio. Ela usará seu poder para manipular os outros, para atrair a atenção a si, né, e promover seu plano maligno. Deus, ao contrário, usa seu poder infinitamente maior para amar e construir. Não se deixe levar por declarações de grandes milagres, né, ou histórias sobre a ressurreição ou reencarnação de alguém que quer afirmar que se afirma ser Cristo, né? Quando Jesus voltar, ele se revelará a cada um de nós. Então, aqueles que ficam em busca de revelações, vai aonde as multidões vão, se deixam levar, né, vão ser enganados. Mas aquele que espera no Senhor, pode ter certeza, o Senhor se revelará a cada um de nós naquele grande dia. Não pense que ele vai aparecer para um, para outro, e para aquele que é os santos, aqueles que estão servindo ao Senhor com dignidade, o Senhor vai aparecer para nós. Então devemos aguardar, esperar com paciência. Versículo 4 ele diz: todos adoraram o dragão, pois concedeu a sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia coisas arrogantes e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. O poder concedido à besta, né, será limitado por Deus. Ele só permitirá que a besta exerça a sua autoridade durante um breve período.
Mesmo quando a besta estiver no poder, Deus ainda assim estará no controle de tudo. Deus ele não perdeu o controle. Versículo 6 ele diz: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Também lhe foi permitido atacar os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A besta, ela vencerá o povo de Deus, os santos, e os governará, mas não será capaz de causar-lhe nenhum dano espiritual. Ela estabelecerá um domínio mundial, exigirá que todos os adorem, e muitos a adorarão, todos, exceto os verdadeiros crentes. A recusa a essa adoração resultará em um sofrimento temporário ao povo de Deus. Mas ao final, este povo será recompensado com a vida eterna. A maior recompensa é a vida eterna. Muitos vão se dobrar, mas aqueles que estão com o nome escrito, que estão no livro da vida do Cordeiro, esses não adorarão a besta. Esses não vão se curvar, porque o nome dele está no livro da vida, porque o teu nome está no livro da vida. No versículo de número 9 ele diz, versículo 8 ele diz: todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. Então, em tempos de perseguição, ser fiel a Cristo podia causar a prisão e até mesmo a morte de alguns cristãos. Alguns deles seriam feridos ou mortos, mas tudo que a besta será capaz de fazer será feri-lo fisicamente. E nenhum dano espiritual atingirá aquele cuja fé em Deus é sincera. Todos os crentes comparecerão à presença de Deus, perfeitos e purificados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles tempos de grandes perseguições, testemunhado por João, proporcionam aos crentes a oportunidade de exercer a sua paciência, perseverança e fidelidade. Os tempos difíceis que estamos enfrentando nesse momento também representam a oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Não caia na armadilha de Satanás. Afastar-se de Deus quando os momentos difíceis chegam. Antes, use-os como oportunidade de crescimento espiritual, de ter um crescimento e uma direção do Espírito. Entenda que muitos, nos momentos de luta, de dificuldade, de provações, têm se afastado de Deus. Mas deveria ser o contrário. Nesses momentos, nós precisamos aproveitar essas oportunidades e se fortalecer no Senhor. Está fortalecido, está se preparando para a batalha, está se preparando para a guerra, pois muitos querem se preparar, vão querer se preparar naquele grande dia. Quando tudo já estiver ali, o juízo do Senhor decretado, será tarde. Muitos vão passar por grandes tribulações, vão passar por várias situações. Mas aquele que espera no Senhor renovarão suas forças. Aquele que espera no Senhor, eles estarão de pé, estarão no meio de tudo isso, espiritualmente fortalecidos. Mesmo que sofra a sua carne, mesmo que o seu corpo seja mutilado, como muitos foram no passado, como muitos foram ali escarnecidos, foram presos. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças todas as manhãs, todos os dias. É fortalecido, como nessa hora estamos recebendo essa palavra. Então que você possa achar o teu nome escrito no livro da vida. Porque aqueles que não estão escrito o nome no livro da vida, eles vão adorar a besta, eles vão se deixar levar pelas coisas mundanas. Mas aqueles que esperam no Senhor,
eles renovarão, se fortalecerão. A luta vem, a dificuldade vem, mas ele permanece no Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ele diz no versículo 9, se alguém tem ouvido, ouça. Então, você está ouvindo a palavra do Senhor. Que você possa dar uma resposta para aquilo que o Espírito Santo de Deus tem regalado nesse momento. E que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando com você mais e mais nesse dia. Que Deus te abençoe.